Mas olha aqui, ó, pra mim é o seguinte, o Savarino não pode ser reserva no Fluminense. Não pode ser reserva. Por quê? Porque ele tem muito mais acabamento, ele tem muito mais refino, muito mais qualidade do que qualquer um que você for citar que pode ser o jogador para ir pro banco para ele. Seja Canóbio, seja Serna, seja John Kennedy. Eu hoje escalaria um ataque do Fluminense com o Canóbio, com Serna, né, centralizado, e com o Savarino do outro lado. Tira o John Kennedy. John Kennedy é um jogador útil, acho até que ele fez um bom começo de ano, mas bom assim, comparado com o que ele estava jogando. Mas ele, com essa galera, não tem vaga para ele. Com o Savarino no elenco, com o Canóbio, com o Serna tem que ser o centralizado, que ele acaba caindo pelos lados também, dá muito trabalho sempre ao adversário. Canóbio por um dos lados e o Savarino pelo outro. O Savarino, ele ontem lembrou aquele jogador de 2024. Jogou muito ontem. Uma partida muito boa, isso estando sem ritmo, praticamente sem sequência, sem minutagem, sem ter jogado. Savarino é ele mais 10 nesse time do Fluminense. Tem mais uns 2 ou 3 que não podem sair, claro, né? Lúcio, Martinelli, Fábio. Mas, cara, pro que tem hoje, o Savarino é titular absoluto do Fluminense. E vou além. O Guga hoje tá jogando mais do que o Samuel Xavier. Se for por meritocracia, para ser justo, o Guga hoje tem que ser titular do Fluminense. Né? Acho até que o Arana fez um bom jogo ontem, comprometeu um pouco na marcação, no estar sem a bola, né, na hora de defender. Ainda mais com o Alan por ali. Mas é um cara que não tá jogando, não tem sequência também. Tem ritmo. E nem é tanta característica dele, a principal virtude do Arana é ofensiva mesmo. Mas ele fez uns 2 lances ofensivos no segundo tempo que encheram os olhos. Até puxando pra dentro. São jogadas que o René não faz, gente. O René tá até bem nessa temporada sim, mas o Arana é mais jogador. Então eu acho que apesar do trabalho muito bom do Zubeldia até agora, em termos de resultados, ainda é muito bom, apesar da derrota ontem, que não merecia ter perdido. Apesar disso, eu acho que dá para fazer pequenos ajustes, pequenas melhoras, a começar pela tirada do Freitas, né, que ele parece disposto a manter até a morte, a morrer abraçado com o Freitas, infelizmente, e essas pequenas mudanças. O Savarino não pode ser banco nesse time do Fluminense. Sobre o jogo de domingo contra o Vasco, fica a questão em relação ao Lúcio Acosta, que saiu no intervalo, sentiu a coxa. Acho que é uma preocupação para o clássico de domingo e, claro, desnecessário dizer que o Lúcio hoje faz muita diferença para o bem e para o mal nesse time do Fluminense. Mas o Fluminense conseguiu fazer um segundo tempo ainda bom, um pouco melhor que o do Palmeiras, com grandes oportunidades, sem o Lúcio Acosta, com mais jogadores de reservas em campo e ainda assim foi superior, o que mostra o tamanho do trabalho do Zubeldia, garoto. E acho que eu ia comentar sobre também, acho que as opções que ele ganha no elenco, né? Por mais que possa ter o Savarino como titular, o Canóbio no banco, porque acho que são características muito diferentes. E acho que vão ter jogos onde o Savarino vai encaixar melhor do que o Canóbio. Até achava, a gente comentou isso ontem, achava que o Fluminense ia sofrer muito sem o Canóbio, exatamente pelo jogo mais físico que o Palmeiras faz muitas vezes. E o Savarino ontem deu conta do recado. Acho que são jogadores que o que o Canóbio tem de positivo, o Savarino não tem, que é essa questão física de voltar para marcar, de intensidade. E o que falta no Canóbio, esse poder de finalização, o Savarino tem esse refinamento na hora de definir a jogada. O ideal seria você combinar os dois, só que você não vai ter isso. Então acho que vai ter jogos e jogos para cada um. Acho que o mais importante hoje do Fluminense é porque ele tem muito mais opções do que ele tinha anteriormente. Você tem o Arana e o René ali, por mais... No momento tá o Arana, no outro tá o René. Os dois têm, acho que, jogado bem. Guga e Samuel Xavier, os dois têm jogado bem. Claro, um vai melhor no jogo, outro vai pior no outro, mas o Fluminense ele consegue mexer hoje sem deixar cair tanto nível como acontecia em outro momento. Acho que eu até falei outro dia aqui. Eu acho que o elenco do Fluminense é subvalorizado. Foi semana passada. Que eu falei, olha o banco do Fluminense que entrou, acho, contra o Botafogo, se eu não estou enganado, que tinha Ganso, Otávio, Savarino, enfim, alguns jogadores assim. Tu fala, cara, por exemplo, se o Acosta não jogar contra o Vasco, seria uma perda imensa para o Fluminense, pode jogar o Savarino. Com o Canóbio de um lado, sem mexer tanto na estrutura, o Savarino pode jogar centralizado. Então, acho que o Fluminense tem mostrado cada vez mais, além do bom trabalho do Zubeldia, no coletivo do Fluminense, que a gente já cansou de elogiar, e repito aqui, para mim, hoje, é o time carioca que joga o melhor futebol entre os 4 grandes, e obviamente entre os pequenos também, se for comparar o futebol carioca de maneira geral. E se você procurar no Brasil, dificilmente são poucos. vai achar alguém que esteja jogando melhor mais do que o Palmeiras. Eu vou usar uma frase do Fernando Campos, meu parceiro, do Onan, lá da Casé, que fala... gente boa. Pô, parceiraço, escrevemos livros juntos, inclusive. Vascaíno, mas gente boa, né? Me citou outro dia, inclusive, lá na Casé também, nos dados que a gente ia puxar sobre o Diniz aqui. Ele fala, o Fluminense hoje é o principal postulante a incomodar Flamengo e Palmeiras lá no topo. Acho que ontem, mesmo perdendo, mostrou isso. Incomodar não quer dizer que vai vencer todos os jogos, que vai atropelar Flamengo e Palmeiras, ou que vai necessariamente estar liderando o campeonato daqui a 4, 5 rodadas. Mas hoje, pelo futebol que joga e um elenco, repito aqui, que eu acho que é subvalorizado, é um bom elenco, o elenco do Fluminense.
eu acho que ele se coloca entre esses times que vão brigar ali na parte de cima, como brigou no ano passado, e tendo essa campanha só, esse trabalho sólido do Zubeldia, eu acho que pode sonhar com coisas melhores nesse ano, sim. Cara, eu tô coçando pra botar o Renato Gaúcho falando aquele negócio. Eu quero ver um técnico estrangeiro fazer o que eu faço aqui. Não tá fazendo o que ele fez, tá fazendo Bem melhor. Como envelheceu mal aquela fala do Renato, né? Verdade, porque Rapaz. o Zubeldia, ele começou o trabalho já na alta, né? Ele já começou bem, estreou com vitória e não perdeu como mandante, né? Tirando aqueles jogos contra o Vasco, que foram no Maracanã, mas o Fluminense não era o mandante. É uma questão até mais de tradição mesmo. Que, né? Não pode mudar Mas, muito a tradição. não tradição tem- é tradição. Tradição é tradição, né? Não perdeu como 9 mandante. vitórias contra 4 derrotas nos últimos 15 jogos. A tradição aí, recente. Tradição. Tradição. Mas é o destino, né? é muita consistência, cara, muita consistência do Fluminense. E quando a gente fala que o Fluminense hoje é o melhor futebol do Rio de Janeiro, é mais por cuidado, por não conseguir ver todos os jogos o Exatamente. tempo inteiro. Porque, você falou, o Palmeiras não jogou mais que o Fluminense ontem, pelo contrário. Nem no fim do Campeonato Brasileiro do ano E passado. não jogou. Foi 0-0 lá e o Fluminense merecia ter vencido. E